Boa noite. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Vamos pedir a Deus para falar conosco, continuar falando conosco, porque desde o momento em que nós adoramos o nome dele, ele já começa a falar conosco. Eu creio que hoje, nos seus afazeres, Deus já falou com você de uma forma toda especial, por meio da sua palavra nessa noite, mais uma vez, Deus quer ministrar e falar ao seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa noite, por estarmos juntos na tua casa, pelo privilégio que temos de estarmos juntos para dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Te agradecemos por essa semana, por esse início de mês. Em nome de Jesus, renova as nossas forças para esse segundo semestre. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se fadigam, renovam suas forças e sobem com asas como águias. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja em nós essa restauração que vem do Senhor. Em nome de Jesus, revigora as forças do fraco, do caído, do cansado e fala conosco. Dependemos do Senhor, precisamos ouvir a sua voz. E em nome de Jesus, coloca o nosso coração centralizado em Ti, preso no Senhor. Amarra-nos junto a Ti. Queremos viver sempre prostrados aos Teus pés, reconhecendo que Tu és Deus e que nós somos dependentes do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Nós estamos na série Redescobrindo a Minha Bíblia. E nós já aprendemos sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e hoje é Juízes. Então abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 5. Vamos ler um trechinho do Cântico de Débora. Juízes, capítulo 5, do 1 ao 5. Juízes, capítulo 5, versos 1 a 5. O Cântico de Débora. Assim diz a palavra. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Então, o livro de Juízes, ele mostra o declínio espiritual da nação de Israel. Eles estavam vivendo um momento de alegria, de festa. Eles queriam chegar na terra prometida. Saíram do Egito, Deus os libertou poderosamente, foi um milagre tremendo. O mar se abriu diante dos olhos deles, caminharam pelo deserto e agora começaram a colocar ali na terra prometida a cara deles, né? Eles conquistavam as cidades, venciam os inimigos, derrotavam aqueles povos que já habitavam ali, exterminavam aqueles povos, porque era a ordem de Deus que eles fossem exterminados para que eles não influenciassem o povo de Deus.
E no tempo de Josué, Deus então abençoa a nação, eles chegam ali naquela terra, vão conquistando, mas o texto de Juízes começa falando a respeito da morte desse líder, Josué. Depois de Moisés, quem liderou o povo foi Josué. E Juízes destaca então, lá no início, no capítulo 1 e 2, o declínio de Israel pela morte do líder Josué. Tudo ia bem, o povo conquistava as montanhas, vencia os inimigos, destruía as cidades inimigas. Josué era o grande líder, mas Josué morreu. E agora, ao invés da nação continuar prosperando, avançando, vencendo os inimigos, acontece então um grande declínio. Há um grande contraste entre o livro de Josué e o livro de Juízes. Por quê? Em Josué eles estavam em ascensão. Em Juízes é um declínio. A nação de Israel começa a se distanciar de Deus. Josué morreu, e ao invés deles continuarem o trabalho de Josué, que era destruir os povos inimigos e dominar aquelas terras, aquelas cidades, eles se acomodam. Eles pensam, já está tudo bem, tem um inimigo aqui, outro ali, não vai fazer muita diferença. Mas Deus disse que era para eles exterminarem todos os inimigos. Mas eles não quiseram continuar o projeto de Josué, que era o projeto de Deus, vencer os inimigos. E então, esses inimigos que estavam ao redor começam a dominar o povo de Israel. Por quê? Josué morreu, o povo começou a se afastar de Deus, veio uma nova geração que já não lembrava mais dos feitos do Senhor. Eles começaram a se desviar, começaram a adorar outros deuses, os deuses dos povos pagãos que estavam ali ao redor. Ao invés deles influenciarem aqueles povos inimigos começam a influenciar o povo de Deus, e eles começam a idolatria, começam a adorar esses deuses falsos. Então, nos primeiros séculos de ocupação da terra, a terra prometida, a terra de Canaã, cerca de 1.100 anos corresponde a esse tempo dos juízes, onde Josué morreu, vem o tempo dos juízes, até Deus levantar o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Então, o tempo dos juízes corresponde a esse tempo antes do reinado de Saul, antes de Deus chamar Saul como novo rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E quem são os personagens principais desse livro? Quando você ouve sobre o livro de Juízes, quais nomes te vêm à memória? Pode falar aí. Débora, Sansão, Gideão, Baraque, Jefité. Então o texto aqui destaca para a gente 4. Sansão, Gideão, Jefité e Baraque. Mas é durante esse tempo que esse povo, que deveria ser o povo adorador, que eles começam a deixar de adorar a Deus. Começam a adorar outros deuses e Deus ficou irado. E pela ira de Deus, o Senhor começou a entregá-los nas mãos dos inimigos. Começou a deixá-los em prova. Deus deu a eles libertadores fortes, que eram os juízes. O povo estava oprimido pelo povo inimigo, Deus levantava um juiz, um líder forte,
a nação era restaurada, mas esse juiz morria e a nação voltava à idolatria. Deus então levantava outro juiz, outro líder, o povo era abençoado, mas esse líder morria, esse juiz morria, e então o povo se desviava de Deus, havia um declínio espiritual novamente. Então, quando o líder morria, eles voltavam ao pecado. E nessa época não tinha rei em Israel. Eram as tribos que estavam ali separadas, cada uma vivendo do seu jeito, cada uma com as suas regras, seguindo seus costumes, vivendo como eles queriam. Era um período da ocupação da terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas somente na época do rei Saul é que vem então o primeiro rei de Israel. Até então são os juízes levantados por Deus que lideram as tribos. E então vai da morte de Josué até o reinado de Saul. E muito da terra prometida ali, né, que eles deveriam conquistar, eles deixam de conquistar, ficam acomodados, e aí o inimigo começa a prevalecer sobre eles. E Deus permite isso, que os inimigos venham oprimi-los, para que eles reconhecessem a dependência de Deus. Por quê? Quando tudo ia bem, eu não preciso depender de Deus. Tá tudo bem, né? Para que eu vou buscar a Deus? Para que eu vou adorar a Deus? E aí vinha o inimigo. O inimigo vinha, destruía as suas casas, suas cidades, suas famílias. Aí eles buscavam a Deus. Deus, socorre-nos, ajuda-nos. Aí eles lembravam que Deus existia. Deus então levantava um líder, um juiz, e assim o povo era abençoado. Esse povo é semelhante a algum povo? Esse povo é semelhante a nós, infelizmente. Porque nós, quando tudo está bem, nós tendemos a nos esquecer de Deus, né? Aí, quando as coisas começam a apertar, aí nós lembramos, nossa, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ir para a igreja. Muitos crentes hoje em dia são assim, nem frequentam os cultos, ficam em casa. Aí quando aparecem as provações, opa, eu preciso lembrar de buscar a Deus. As nossas provas não são apenas porque nós esquecemos a Deus. Muitas vezes nós estamos bem com Deus, a vida espiritual está tudo bem, mas Deus mesmo assim nos coloca em provas. As provas não são mostras de que nós estamos nos esquecendo de Deus, mas muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. E aí Deus vem e dá um puxão de orelha. Volte para mim, volte para a minha presença. Como não havia reis em Israel, as 12 tribos eram independentes. Imagina, cada tribo independente, cada tribo fazendo o que queria, todos se esquecendo de Deus. Não havia nenhuma força que unificava o povo, exceto Deus. A única coisa em comum entre todas as tribos era que Deus era o Deus deles, mas eles se esqueciam de Deus facilmente. Pela idolatria eles iam sofrendo, eles clamavam a Deus, Deus enviava o libertador. Na morte do líder, eles voltavam ao pecado, e Deus então levantava esses juízes, que eram líderes civis e militares, para direcionar o povo, para julgar as causas. Havia decadência moral, descrença, era um tempo de declínio espiritual. O livro de Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia. Coisas terríveis acontecem, porque o povo se esquecia de Deus.
É. Eu, eu que tenho bastante tempo de igreja, né? Eu cresci na igreja, né? Aí eu vi muitos jovens na minha época que iam para a igreja, pediam a Deus, Deus, eu quero passar numa faculdade tal, e nas reuniões de oração, orava, pedia, Deus me abençoe, eu quero um carro, uma família, eu quero uma faculdade boa. E aí Deus abençoava, vinha a bênção. Deus fazia grandes coisas, faz, né? Coisas tremendas. Passava um mês, a pessoa não voltava na igreja mais. Se esquecia do Senhor. E eu creio que vocês conhecem várias pessoas assim. Deus deu a bênção, tchau, igreja. Eu que não sou tão velho, sei muitos casos assim. Agora imagina, né? Quem já tem muito tempo de igreja. Deus dá a bênção, tchau. Tchau, eu já tenho o que eu preciso, né? A pessoa se esquece de Deus facilmente. E aí, no meio da dor e do sofrimento, eles começavam a clamar a Deus. E Deus enviava o libertador. Na morte do líder, eles repetiam tudo de novo. Era uma sequência de erros, como o Rubens falou. E por ser um livro muito triste, um dos mais tristes da Bíblia, nós temos então um grande contraste entre o anterior, que é o livro de Josué, e este livro de Juízes. Quais são esses contrastes? Em Josué, nós temos liderança do espírito. Em Juízes, domínio da carne. Em Josué, vitórias, conquistas, avanços. Em Juízes, derrotas, fracassos. Em Josué, progresso. Em Juízes, retrocesso. Em Josué, fé. Em Juízes, incredulidade. Em Josué, liberdade. Em Juízes, escravidão. Em Josué, adoração, santidade. Em Juízes, apostasia. E eles se tornavam escravos desses povos ali ao redor. Este povo que era para ser o povo livre, porque eles haviam sido libertos do Egito. Eles foram para a terra prometida para viver em liberdade. Chegando lá, os inimigos ao redor dominavam sobre eles, porque eles não quiseram destruir todos os inimigos. A lição que fica para nós hoje é que, se não andarmos continuamente no Espírito, certamente perderemos para a carne. A carne vai prevalecer. É a luta da carne contra o Espírito. Se você não alimentar o Espírito, a carne vai vencer. Então, por isso que é importante ler a Bíblia, buscar o Senhor, ter vida com Deus. Porque se a gente não fizer isso, a nossa carne é alimentada muito fácil. E a nossa carne vence o nosso espírito. E são 14 juízes. O nome deles são Otiniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefité, Abissã, Elon, Abidom e Sansão. Os líderes apresentam muitas falhas e por isso eles recebem vitórias, mas eles também fracassam. Baraque, Gideão, Jefité, Sansão foram juízes, líderes levantados por Deus, mas a Bíblia não escondeu os seus fracassos. Eles foram homens que fracassaram também. Em meio às vitórias que Deus dava a eles, eles cometiam os seus erros e os seus pecados, e a Bíblia descreve isso. Mas esses 4, que são Baraque, Gideão, Jefité e Sansão, foram incluídos na lista de heróis da fé do Novo Testamento.
Então, os juízes do livro de Juízes, que estão incluídos lá na lista de heróis da fé, são Baraque, Gideão, Jefité e Sansão. Esses quatro homens. Os dois juízes mais conhecidos são Gideão e Sansão, porque normalmente a gente ouve muita pregação sobre Gideão e Sansão. Os outros não são tão conhecidos. Um nome de destaque é Débora, a profetisa Débora, que está aí, no capítulo de número 4, nós temos Débora sendo levantada por Deus. Ela que era uma profetisa, ela tinha um lugar lá onde ela se assentava e ela julgava a causa das pessoas. Como não havia líder, Se eu tinha uma rixa contra um irmão meu, Ah, não, o meu pedaço de terra é até aqui. Aí o meu irmão fala, não, meu pedaço de terra é até aqui. Quem queria decidir? Quem queria julgar as causas? Quem queria resolver os problemas? Aí tinha que ir para o juiz. Débora, então, se levanta como juíza. E Débora é a única mulher que se tornou juíza. Sem Débora, todos são homens. E Débora era uma profetisa. Ela tinha vida com Deus, ela tinha intimidade com Deus, e ela viu a opressão que o povo estava sofrendo. E Deus então diz para ela, chama Baraque e fala para ele liderar o povo para uma guerra contra os inimigos. Ela então mandou chamar Baraque. Baraque veio, só que Baraque era medroso. E Baraque falou para ela, eu vou para a batalha, mas só se você for comigo. E aí, por causa disso, Débora falou para ele, por causa do seu medo, da sua covardia, a vitória não vai ser sua. A vitória vai ser de uma mulher. E em Juízes 4, a partir do 17, nós vemos que Jael, que era uma mulher, matou o inimigo do povo de Deus, que era Cícera. Então, ao invés de Baraque matar Jael, Jael no meio da batalha sai correndo, entra lá na tenda de Jael, e Jael, que era uma mulher, na hora que ele dormiu, ela pegou a espada de uma mulher. Isso mostra também a falta de liderança dos homens. Os homens precisavam ser o cabeça do povo, precisavam direcionar o povo. Mas Baraque era exemplo da covardia dos homens daquela época. Eu vou, mas se você for comigo. Deus já tinha dito que a vitória seria deles. Era só ele confiar. E aquele povo estava passando por uma situação delicada, porque não haviam homens dispostos a liderar, a ir em frente, a tomar as rédeas. E aí os inimigos prevaleciam contra eles. E nós temos então, no capítulo 5, o cântico de Débora. Ela faz um cântico junto com Baraque, louvando a Deus pela vitória. Quando Deus deu vitória a eles, quando eles venceram os inimigos, Débora então faz um cântico. E nesse cântico aí descreve tudo o que aconteceu nessa batalha. Nós vemos toda a história narrada num cântico. E olha aí no capítulo 5 o tamanho desse cântico. É como um salmo, Um salmo daqueles grandes. É um cântico bem grande. A letra é uma letra bem grande.
Outros que se destacam são Gideão e Sansão. Gideão, com 300 homens, guerreia e vence um exército de milhares de midianitas. São milhares de inimigos. E 300 homens de Israel vencem esses inimigos. O outro é o Hércules das Escrituras, que se chamava Sansão. Sansão era muito forte, derrotava milhares de filisteus, mas era muito fraco para governar a si mesmo. Ele não conseguia governar o seu coração. Por isso ele foi subjugado por uma mulher, Dalila. Mais uma vez, mostrando a fraqueza do homem. O papel do homem como líder, como cabeça. Israel foi conquistado 6 vezes pelos inimigos. Quem são eles? Os mesopotâmios, os moabitas, os cananeus, os midianitas, os amonitas e os filisteus. Imagina, 6 povos que eram para ser destruídos, aniquilados. Não foi apenas um povo que ficou ali, não, mas 6 povos. E esses povos vinham e dominavam sobre eles. E aí nós temos 6 libertações também. E essas libertações acontecem com Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão. Abrindo um parênteses aqui, vocês lembram da história de Jefité? Jefité, ele não conhecia muito do Deus de Israel e ele pede para Deus vitória. E se Deus der a vitória, ele vai sacrificar a própria filha. Por que ele faz isso? Porque naquela época, o povo pagão tinha costume de fazer isso. E como isso? Eles pegavam as crianças e ofereciam a Moloque. Todos esses povos aqui tinham costume de pegar suas crianças e oferecer às entidades, aos deuses daquela época. E aí era muito comum isso. Como Jefité não conhecia a Deus verdadeiramente, ele achou que aquela cultura, que aquele costume do povo vizinho era também algo aceitável a Deus. E ele fala: se o Senhor me der vitória, eu vou sacrificar a minha filha. Mas Deus não quer isso. O costume dos povos ao redor começam a dominar, a tomar conta do povo de Deus. E aonde a gente vê isso hoje, gente? Nos nossos dias. Infelizmente, no meio dos crentes. Eu falo crentes porque no meio dos cristãos, não. Do cristão verdadeiro, o cristão verdadeiro permanece fiel, mas tem muito crente que não é cristão e que se deixa dominar pelas culturas deste mundo. E aí nós temos então a prova disso. Nós temos o fracasso desses homens. Homens que eram para ser tementes a Deus, que eram para permanecer fiéis ao Senhor. A Bíblia então relata também os seus fracassos. Assim como Sansão. Sansão, que era tão forte, levantado por Deus como juiz. Mas aí ele se torna o quê? Cego. Mas ele já estava cego muito antes. Ele já tinha tirado os seus olhos de Deus. E esse é um alerta para nós. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós nos tornamos cegos. E aí o inimigo vem e prevalece sobre nós. E essa realidade de Sansão era a realidade do povo de Israel. Eles tiraram os olhos do Senhor. E porque eles tiraram os olhos do Senhor, uma nação forte. Isso vai acontecer quando? Só
quando Davi se torna o rei. Lá para frente. Enquanto isso, um tempo de sobe e desce, vitória e derrota, vitória e derrota, êxito e fracasso espiritual. Essa realidade de Israel, ela faz um paralelo também com a igreja, com a história da igreja cristã no passar dos anos. Então, a igreja, no tempo da reforma, ela estava desviada dos princípios de Deus. E Deus levanta então líderes, homens para mostrar a verdade. Deus levanta os reformadores, como Lutero, Atanásio, Agostinho, Wesley, dentre muitos outros, para mostrar a verdade, para dizer: vamos voltar ao Senhor, vamos voltar às Escrituras. E assim acontece a reforma da igreja cristã. Mas isso já acontecia lá no tempo dos juízes. Deus, ele fazia dessas dificuldades para que eles voltassem ao Senhor, voltassem à palavra de Deus. Esse livro, ele aponta Jesus como grande juiz que não falha. Apenas Jesus Cristo é o grande juiz que nunca falha, que nunca erra, que está no controle, que tem toda a autoridade. Jesus nos diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele nos ordenou: ide por todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que a gente vai permanecer fiel? Quando nós recebemos o ensinamento. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando você aprende o ensino e guarda, você e sua família são abençoados. O que acontecia aqui no tempo dos juízes é que eles não guardavam os ensinamentos. Caíam no pecado. E para concluir, Juízes capítulo 21, verso 25 e Juízes capítulo 17, verso 6, nos mostra um texto muito semelhante. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Igual o Rubens falou, né? Os textos vão repetindo. E cada um fazia o que bem achava melhor. Não havia uma direção, né? E que as coisas começam a mudar. Então, para nós fica uma advertência. Precisamos estar ligados, arraigados, presos no Senhor. Porque um dia, longe dessa fonte, pode nos custar muito. Alguma coisa. É um texto de tudo que acontece para a gente relembrar os principais detalhes, né? E a importância que esse texto traz para a gente. Se nós não tivermos uma vida espiritual que agrada a Deus, uma vida de devoção a Deus, vamos ser sucumbidos, destruídos pelo inimigo. Porque ele está ao derredor procurando alguém para tragar. É um alerta, né? Vigiai e orai. A palavra diz: vinde e voltemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, ao terceiro dia nos revigorará. Né? Então vamos ficar de pé? Vamos orar?
para que a gente tenha um coração obediente e fiel à sua palavra. Senhor nosso Deus, é com alegria que nessa noite nós estudamos sobre o livro de Juízes e é um alerta para nós, para que cada um aqui, ó Deus, tenha uma vida em obediência à tua palavra. Não queremos nos desviar do Senhor e nem nos esquecer dos teus mandamentos, porque se isso acontecer, vamos nos desviar com facilidade. Ó Deus, quando nós recebemos as bênçãos, as vitórias, as conquistas, quando nós entramos na terra prometida, recebemos os sonhos, os planos que nós tanto esperávamos, muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Em meio às bênçãos, em meio às vitórias, eles se acomodaram. E o inimigo vinha, prevalecia sobre eles, e nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, desperta o nosso coração, porque nós não queremos vacilar na nossa fé, nós queremos tirar dos nossos pés todo o embaraço e correr a carreira que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, sustenta-nos, sustenta cada uma dessas famílias aqui, ó Deus. Somos fracos, dependemos do Senhor, porque de Ti vem toda a nossa força, de Ti vem a direção, do Senhor vem tudo que nós precisamos, por isso tira a cegueira dos nossos olhos, tira em nome de Jesus o nosso coração que se acomoda. Queremos em nome de Jesus continuar obedientes à Tua palavra, numa vida de santidade, que honre ao Senhor, e nos sustenta para isso, Deus, porque por nós mesmos não conseguimos, é pela misericórdia do Senhor, é pela obra de Cristo Jesus, o verdadeiro e grande juiz, que não falha, que não erra, que reina sobre todos, que tem em suas mãos o controle de tudo que existe. Descansamos em Ti, ó Deus. Leva-nos para casa em segurança. Nos dê, ó Deus, um fim de semana abençoado. Queremos estar novamente em Tua casa, para continuar aprendendo de Ti, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Vamos saudar uns aos outros com a paz do Senhor. Boa noite.